presidente, porque a gente passou pela janela partidária até aqui o começo de abril, né, ainda recente, e houve um momento em que achou-se que o PDT poderia sofrer mais perdas de parlamentares, que poderia ter prejuízos nessa estratégia de reeleição do prefeito José Sarto, porque poderia ser que ele perdesse essa base, já que o PDT estava perdendo nomes em nível estadual, perdeu o Cid, né, toda aquela crise. O resultado final foi que o PDT manteve ali sua bancada, Ampliamos a bancada, né? ampliou, inclusive, a PD bancada. Nós elegemos em 2020 10 vereadores e E hoje nós agora temos estamos. Tá 13, 13, 13 13. vereadores. Pois é, a gente teve, por exemplo, o PT ficou ali com 3, que era mais ou menos o número que já tinha lá do começo. O PSB perdeu aí nesse número. Teve uma reorganização que ela acabou sendo mais favorável para a base do prefeito José Sarto do que mesmo para outras candidaturas adversárias que ele deve enfrentar. E eu gostaria de saber que avaliação o senhor faz agora dessa base de vereadores na Câmara Municipal, o quanto ela fortalece essa estratégia do PDT e o que o senhor acredita que vai vir de desafio para essa eleição municipal? O senhor também, reforço, tem uma experiência de muitos anos com articulação política, não só no mandato, de antes, mas nesse contexto dessa eleição de 2024, pós-2022, que foi uma eleição muito desgastante aqui no Ceará, como o senhor avalia esse peso da bancada para a estratégia do PDT e quais devem ser os maiores desafios? Pois é, primeiro eu acho que essa constatação é muito importante a gente fazer, né? Assim, o PDT elegeu a maior bancada em 2020 e mesmo na janela partidária, perdendo um outro companheiro, nós conseguimos ampliar essa bancada. Hoje nós temos 13 vereadores, né? Temos aí pelo menos uns 20 nomes de peso para disputar a eleição. Então eu não tenho dúvida que o PDT fará a maior bancada na eleição, vai eleger o maior número de vereadores. O partido que vai eleger o maior número de vereadores será o PDT. E obviamente existem outros partidos aliados. Se você pegar disparado a base do prefeito Sarto, ela hoje continua robusta, né? Continua apoiando o projeto que o prefeito Sarto lidera, continua aprovando as mensagens importantes que o governo manda, ou seja, nós não tivemos nenhum prejuízo do ponto de vista do apoio da Câmara ao governo. Esse apoio ele existe e é um apoio consistente, sólido. E eu não tenho dúvida que se nós fizermos essa análise para os partidos da base do prefeito Sarto, Jéssica, será esta base que elegerá o maior número de vereadores para a próxima legislatura. Então, isso é muito importante, né? Do ponto de vista da articulação política, é claro que quando nós estávamos, né, voltando aqui para o Wagner, convivendo em nível estadual, esse embate era menor, né? Como hoje esse embate é mais hostil, há uma perseguição, né, uma empreitada mais dura, uma procura mais E aí, não é forte. perseguição? O que é que o senhor fala quando chama de perseguição? O que é que Eu acho acontece? que o prefeito Sarto tem sido perseguido, sim, honestamente, na sua gestão. Eu, sinceramente, ele não fala isso, não gosta que fale, mas eu acho que o prefeito Sarto tem sido perseguido. Jéssica, não há um apoio, né? Ninguém é capaz de me dizer de um projeto que hoje o governo do estado tenha em parceria com a prefeitura de Fortaleza. Não está um projeto. O projeto Nossas Guerreiras, que é um programa de capacitação e financiamento de pequenos negócios para as mulheres da periferia, né? No começo do governo Elmano foi cortado. Não foi repassado mais um centavo para esse programa, né? O subsídio da passagem do ônibus que a prefeitura dava e o governo do estado dava também, foi feita essa pactuação na pandemia. No início da gestão do governo Elmano foi cortado. O recurso para o IJF foi diminuído na gestão do governo Elmano. Então, se isso não é perseguição, é o quê? Não há outro. Vocês devem lembrar que o prefeito Sarto cobrou publicamente, inclusive, que fosse recebido pelo governador. Vocês lembram? Devem lembrar disso. O governador recebeu o Sarto para uma conversa, depois disso nunca mais o chamou para conversar e nada do que foi tratado assim, nenhum pedido de apoio que foi feito pelo prefeito Sarto aconteceu. Então, eu estou dizendo aqui, não é uma crítica ao governador Elmano. Eu inclusive, tenho uma boa impressão do Elmano. Né? Eu acho que o Elmano é super bem intencionado. Mas as condições que foram postas para ele assumir o governo, né, são muito ruins. São muito ruins. O Estado divulgou o balanço de 2023. Foi o Estado que divulgou o balanço de 2023. É um balanço negativo, com déficit.
Então, assim, não tem recurso. E aí, quando não tem recurso, faz-se o quê? Se corta. Então, eu acho que há uma perseguição. Qual é o programa do governo federal, Jéssica, que chegou em Fortaleza? Né? Qual foi o apoio, assim, que o governador, com todo o prestígio que tem, o governador, o ministro da Educação, com todo o prestígio que tem no governo federal, quais foram os recursos ou quais foram os projetos que foram atraídos do governo federal para Fortaleza? Então, eu acho que, em certa medida, assim, sem se fazer de pobrezinho, mas eu acho que o prefeito Sarto tem sido perseguido. Isso preocupa os vereadores? E o que tem